Dentro dos tipos de narcisista, encontramos um muito específico, que é o narcisista maligno. Você sabe o que é? Não? Então fique conosco, que é o que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Jaime Endres, eu sou psicanalista e esse é o canal Jaime Endres Explica. Não é inscrito no canal? Muito importante, se inscreva no canal, dê aí o seu joinha. Também, após esse vídeo, procure os outros vídeos aqui do canal, que eu falo sobre o narcisismo, que vai ser muito importante para a sua compreensão geral do assunto, tá bom? Hoje, nós vamos falar especificamente sobre o narcisista maligno, que é um dos 5 tipos de narcisista, que eu falei no vídeo anterior, mas hoje a gente vai focar somente no narcisista maligno, que é descrito principalmente por um psicanalista e psiquiatra chamado Otto Kernberg. Outros autores também falam sobre esse tipo de anormalidade, vamos chamar assim, que são Herbert Rosenfeld, Erich Fromm e Edith Weigert. Também são autores que falam sobre o assunto, mas eu escolhi falar muito mais sobre essa visão a partir do Otto Kernberg, que é uma visão muito mais psicanalítica, que é o intuito aqui desse canal. Um ponto importante, lembra que nós falamos que existem 9 traços do narcisismo. Para que a pessoa seja um narcisista ou diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista, ela precisa ter pelo menos 5 desses traços. Então é assim, só uma revisão. Ah, a pessoa tem 2 traços, tem 3, tem 4 traços daqueles traços do narcisista. Isso não torna a pessoa narcisista. Muito cuidado com conclusões precipitadas, pegando 1, 2 ou 3 traços, né, e considerando alguém de narcisista porque tem um traço ou outro traço. Isso não é bom, isso é muito ruim. Então, transtorno de personalidade narcisista tem que ter pelo menos 5 daqueles 9 traços. O Otto Kernberg ele fala o seguinte, que o narcisista maligno ele apresenta basicamente os 9 traços do narcisista. Ou seja, ele é muito além, ele é muito mais amplificado, né? Porque para ser narcisista apenas 5 tá bom, né? Entre aspas. Aqui não, aqui ele apresenta os 9, tá? Então ele é muito mais intenso. Só que ele vai além. Então, além dele ter os 9 traços, ele vai além com outras características, com outras situações muito mais graves. Ele tem pelo menos mais 4 aí características, o narcisista maligno. Primeira tendência que ele tem, além daqueles 9 traços, ele tem uma tendência antissocial muito grave. O narcisista maligno, ele é muito mais exacerbado essa questão de ser antissocial. Ele é muito mais cruel, ele é muito mais perverso, tá? Então, se tem uma coisa que caracteriza aí o narcisista maligno é essa perversão, essa crueldade dele, que é muito mais acentuada do que alguém com transtorno de personalidade narcisista. Um outro fator, o segundo ponto aí, é o que a gente chama de tendência limite. Ou seja, eles são muito mais extremos, eles vão sempre mais no limite, sempre vão mais no extremo, fazem as coisas mais extremadas, vamos dizer assim, tá? Então eles têm essa tendência de ir sempre pro limite. Isso caracteriza que eles sempre são muito mais irritados. A tendência à irritação, a tendência a perder o controle, a ficar irado, irritado é muito maior. Sempre vão aos extremos, sempre com muita irritabilidade. São muito mais impulsivos, apresentam algo que a gente chama de mitomania. Mitomania, na realidade, é uma doença, é um hábito que a pessoa tem de mentir compulsivamente. Como tendência limite, uma baixa tendência à frustração. Ele não consegue se frustrar, ou seja, ele não consegue ter a frustração presente na vida dele. Ele não consegue isso, ele não sabe o que é frustrar-se. Por isso, nesse caso específico do narcisista maligno, ao contrário dos outros narcisistas, eles elaboram muito mais pensamentos suicidas. O narcisista, o transtorno de personalidade narcisista, ele não tem uma propensão ao suicídio. Já o narcisista maligno tem uma propensão ao suicídio muito grande, porque como eles têm um vazio existencial muito grande, eles não conseguem elaborar suas demandas internas, o pensamento de suicídio ou elaboração do suicídio é muito mais forte. Afinal das contas, eles têm uma incapacitação total
de adiar gratificação. Eles não sabem o que é isso, deixar para amanhã, né? Eles querem a gratificação imediata. E lógico, isso gera esse sentimento de vazio, porque nem tudo a gente consegue da forma que a gente quer o tempo todo. Esse sentimento de vazio é muito presente na vida de um narcisista maligno. Um terceiro ponto que é muito característico do narcisista maligno é um comportamento muito sádico, ou seja, tem prazer em ver ou causar dor ao outro, tá? Isso é sadismo, né? Gostar de ver o outro sofrer. Um outro fator nessa questão aí marcada do sádico, ele tem traços paranoicos, então ele vai um pouco para a paranoia, ele faz um mecanismo de defesa muito forte de projeção. A gente já falou sobre mecanismos de defesa do ego aqui nesse canal. Se você não sabe o que é isso, procure aqui no canal que você vai encontrar. Um dos mecanismos de defesa do ego projetivo, o narcisista maligno usa muito. Ele projeta sempre no outro aquilo que é dele. Tá? Então ele joga para o outro coisas que ele não gosta dentro dele mesmo. Tá? Então ele não admite a culpa, ele não tem senso de culpa nenhum, então ele sempre joga para o outro. É um mecanismo de defesa projetivo. Sempre a culpa é do outro. Logicamente, ele é sempre muito desconfiado de todos e de todo mundo, é aquela pessoa que desconfia de tudo, sempre desconfiado, sempre acha que o outro está fazendo alguma coisa errada. Obviamente, né, o mecanismo projetivo, sádico, projetivo, ele é ruim, ele gosta de ver o sofrimento no outro, mas ele projeta isso no outro, porque ele não gosta de enxergar isso dentro dele mesmo, né? Então ele projeta no outro, projetivo. Só que daí ele fica suspeitando que o outro está o tempo todo fazendo coisas para prejudicá-lo. Então é um componente paranoico mesmo, tá? Ele fica envolto aí em suspeitas o tempo todo. Então ele suspeita, no caso de um homem, que a esposa sempre está tramando alguma coisa contra ele, ou a esposa está o traindo para imputar dor sobre ele, ou a esposa tem pensamentos de fazer algo errado com ele. Sempre assim. É uma coisa muito paranoica, mas muito sádica, de imputar dor, de ver o outro sofrer. E logicamente, por último, né, o narcisista maligno ele tem uma ausência total de consciência. Lógico, as pessoas com distúrbio de comportamento narcisista, eles também têm uma certa ausência de consciência, isso é óbvio. Mas aqui o Otto Kemberg, ele diz assim, que nos narcisistas malignos essa ausência de consciência é muito extrapolado, é muito maior. Eles realmente não têm nenhum nível de consciência, ou seja, de verificar o seu senso de culpa ou de autocrítica, eles não conseguem nada, é zerado, né? Enquanto um narcisista, um transtorno de personalidade narcisista, às vezes até pode ter um certo sentimento aí de que errou, puxa, acho que eu fiz alguma coisa errada. É raro, mas pode acontecer. No maligno não acontece nunca, tá? Então, nesse ponto específico aqui, o narcisista maligno é zerado de autoconsciência. E logicamente que é por isso que eles se tornam aí muito agressivos, né? Eles se tornam realmente muito explosivos, agressivos e imputam dores e sofrimentos aos outros. Você pode estar pensando aí, mas caramba, então o narcisista maligno, ele é um psicopata, né? Porque todas essas características, tudo isso que a gente falou aqui agora, então aí o Otto Kemberg, ele diz, não, tem coisas diferentes aí. O narcisista maligno, ele é um pouco diferente do psicopata, porque no narcisista maligno ainda preserva um pouquinho a questão de introjetar algo externo, tá? Então, quando eu falei do id, ego e superego, tá aqui no canal, eu comentei essa importância da criança perceber o mundo externo, as leis, as regras, a conduta, é o pai que faz esse papel, né? Ou a função paterna. E o narcisista maligno ele tem uma certa capacidade ainda de introjetar situações externas, tá? Então ele ainda preserva uma certa capacidade de alguns componentes do superego, por exemplo, tá? Então ele ainda tem essa presença. Um outro fator importante é o psicopata, ele tem ausência e afastamento total de tudo que é externo. Ele não internaliza nada, ele não admira ninguém, ele não internaliza a capacidade de ninguém, né? Ou admira e fala assim, ah, gostei dele, né? Gostei daquela pessoa. Não, o psicopata não tem disso. Já o narcisista maligno, ele introjeta, ou seja, também um mecanismo de defesa, né? Ele pega
coisas dos outros e coloca dentro dele coisas que ele acha que é interessante, coisas que ele percebe que aquilo vai ser bom para ele, por exemplo. Então, o narcisista maligno tem a capacidade de, primeiro, introduzir, introjetar situações de regras, de certas condutas, tá? Poucas, mas tem, e também essa questão de admirar o outro. Então ele consegue perceber o outro e ter admiração por alguém. Logicamente, né, é por personalidades fantásticas, por personalidades grandiosas, então ele quer introjetar isso. E muitas vezes eles introjetam coisas assim de gangues, de pessoas que são de tribos, tribos violentas, né, essas gangues de ruas, ou quadrilhas, bando de terroristas, entendeu? Então eles se unem a esse tipo de gente. O psicopata não se une, né? Já o narcisista maligno se une. Então ele forma grupo, desde que esse grupo, logicamente, seja um grupo perverso, né? Então é por isso que a gente vê muitas vezes essas gangues que fazem horrores, né? Destroem tudo e quebram muitas coisas, e, enfim, né? São terríveis. E o narcisista maligno ele se junta a esse povo, e essa é a diferença entre ele e os psicopatas, que agem muito mais solitários, tá bom? Espero que tenham gostado, deixem o teu joinha, qualquer coisa comente aí, né, nos comentários do YouTube, que a gente pode esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado, fique conosco e a partir do próximo vídeo a gente já vai iniciar uma outra pegada, uma outra série de mensagens. Um grande abraço e até mais.